Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa preparação de Direito do Trabalho para a prova da OAB. Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com as questões que envolvem os princípios do Direito do Trabalho. E aí, para a gente falar de princípios do Direito do Trabalho, a gente vai utilizar aqui a referência principal na questão importante do professor Américo Plá Rodrigues, do que ele coloca sobre os princípios do direito do trabalho. Quase todos os autores utilizam essa sequência de princípios que eu vou colocar aqui para vocês e estabelecem que os princípios eles têm basicamente três funções dentro do ordenamento jurídico em relação ao direito do trabalho. O princípio ele serve para inspirar, e aí essa inspiração ela está muito mais voltada à questão do legislador, né? Porque a partir do princípio ele vai elaborar as normas de direito do trabalho, conjunto legislativo específico do direito do trabalho, mas claro, o princípio, além de inspirar, ele também serve para auxiliar na interpretação das normas do direito do trabalho. Então, tanto o princípio ele serve para inspirar, como ele auxilia na interpretação de todas as disposições do direito do trabalho. E por fim, a gente acaba dizendo que o princípio também serve como norma, às vezes em que falta uma norma, o princípio vai servir para preencher essa lacuna normativa. Então, inspirar, interpretar e até servindo como norma. São esses os três aspectos aqui que a gente pode destacar no que diz respeito aos princípios a partir dessa percepção da obra do professor Américo Plá Rodrigues. E aí a gente identifica, pelo menos aqui, os principais princípios do direito do trabalho, e dentre eles, o mais importante vai ser, sem sombra de dúvida, o princípio da proteção. O primeiro e maior princípio dentro do direito do trabalho é o princípio da proteção. É o princípio da proteção que vai ser a marca do direito do trabalho, na medida em que, quando a gente pensa no direito do trabalho, a gente tem essa referência maior, da mesma forma que a gente pensa, às vezes, no direito do consumidor e vê na proteção ao consumidor a marca daquele ramo, daquela disciplina jurídica. O direito do trabalho não é diferente. Ele é marcado pela proteção, é marcado por reconhecer que na relação jurídica que se estabelece entre empregado e empregador, o empregado ele vai ser tratado como parte mais fraca da relação jurídica. E notem, é engraçado que muitas pessoas criticam às vezes o direito do trabalho pelo princípio da proteção e alguns desgostam do direito do trabalho porque o direito do trabalho reconhece o empregado como parte mais fraca e gera alguma insatisfação e até antipatia em relação ao direito do trabalho. O que é engraçado é que isso normalmente não acontece com o direito do consumidor. Ao que parece, todos nós somos consumidores, mas nem todos nós somos trabalhadores na condição de empregado. De modo que é mais fácil compreender o princípio da proteção no direito do consumidor, levando em consideração a lógica da relação de consumo, do que compreender o princípio da proteção na relação de trabalho. Mas observem que a ideia é exatamente a mesma. Tanto no direito do consumidor, uma das partes é tratada de uma forma diferenciada, como no direito do trabalho, uma das partes é tratada de forma diferenciada. O direito do trabalho reconhece o empregado como a parte mais fraca dessa relação jurídica. No direito do trabalho, o hipossuficiente é o empregado. E aí todo o conjunto jurídico vai servir para proteger esse sujeito, que é a parte mais fraca dessa relação jurídica específica. E nesse particular, e até mostrando que o princípio da proteção ele tem vários desdobramentos, a gente acaba apontando pelo menos três subprincípios importantes dentro do princípio da proteção. Nós vamos ter dentro do princípio da proteção um subprincípio que vai ser, então, o subprincípio do indúbio pro mísero. Indúbio pro mísero, ou indúbio pro operário, ou indúbio pro empregado. O importante aqui é a gente destacar esse indúbio pro mísero. O que vem a ser esse indúbio pro mísero? Veja, na dúvida,
a favor do empregado. Mas é muito importante que a gente compreenda que o subprincípio do indúbio pro mísero, ele não significa que sempre que o juiz tiver dúvida quanto a uma determinada prova ou uma determinada situação dentro do processo, ele vai decidir a favor do empregado. Não. O indúbio pro mísero, ele vai ser observado a partir da dúvida na interpretação do direito do trabalho. Havendo dúvida na interpretação do direito do trabalho, havendo dúvida na interpretação de uma fonte de direito do trabalho, seja de uma lei, seja de um artigo, então, da CLT, que é uma lei, obviamente, seja na interpretação de uma cláusula de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva, ou do próprio contrato de trabalho. Sempre que houver dúvida na interpretação de uma fonte do direito do trabalho, a interpretação a ser buscada deve ser aquela interpretação mais favorável ao empregado, mais vantajosa ao empregado. Por isso, dentro do princípio da proteção, a gente tem esse subprincípio. Havendo dúvida na interpretação da fonte do direito do trabalho, e é uma dúvida que aqui tem que ser compreendida a partir da exegese, da necessidade de interpretar o direito do trabalho. Se houver dúvida na interpretação da fonte do direito do trabalho, pode ser cláusula do próprio contrato de trabalho até um artigo de lei. Sempre que houver dúvida na interpretação, a solução deve se dar levando em consideração a interpretação mais vantajosa para o trabalhador. E aí nós podemos exemplificar com uma situação pontual lá do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, aonde nós podemos visualizar, e vocês podem ter uma dúvida inicial em relação ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que estabelece inicialmente que são, vou dar um exemplo aqui para vocês, 30 dias mais 3 dias por ano de serviço. A dúvida que surgiu a partir da lei que trata do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço é: para o empregado ter direito a 33 dias de aviso prévio, ele teria que trabalhar 1 ano e adquirir 30 dias de aviso prévio e mais 1 ano para ter, no segundo ano, os primeiros 3 dias. Uma forma de interpretar a lei. A outra forma de interpretar a lei 12.506, que prevê exatamente isso, no mínimo 30 dias, mais 3 dias para cada ano de serviço, é dizer que o empregado que trabalhar na empresa, independente do termo que for, 1 mês, 2 meses, ele tem 30 dias. E quando ele fechar o primeiro ano de serviço, pelo ano ele já tem mais 3 dias. Notem que na segunda interpretação eu favoreço o empregado, porque aqui eu asseguro para o empregado que se ele trabalhar 1 ano completo, ele já tem direito a 33 dias. Ao passo que, se eu utilizar a primeira interpretação, que ele, ao trabalhar o primeiro ano, ele vai ter 30 dias, e quando fechar, na verdade, o segundo ano, é que ele passa a ter os 3 dias, para que ele tenha direito a 33, ele vai ter que trabalhar 2 anos de serviço. De modo que a interpretação mais benéfica é essa aqui. O empregado que preencheu 1 ano de serviço trabalhando para o seu empregador já vai ter direito a 33 dias de aviso prévio. Essa é a forma prática de enxergar o subprincípio do indúbio pro mísero dentro do próprio direito do trabalho, dentro da interpretação que se espera aqui que os senhores façam em relação às normas do direito do trabalho, as fontes do direito do trabalho, ok? Agora, além desse primeiro subprincípio do indúbio pro mísero, nós temos mais 2 subprincípios. O segundo, então, que eu vou colocar aqui para vocês, é o subprincípio, vamos abrir ele aqui, da norma mais benéfica. Norma
mais benéfica. O que vem a ser esse subprincípio da norma mais benéfica? Como é que se entende esse subprincípio? Aqui eu gostaria de atenção de vocês em relação ao artigo 620 da CLT, que nos ajuda a entender como se soluciona o conflito entre fontes de direito do trabalho. Diferente do que acontece normalmente, que a gente usa lá, quando há um conflito entre fontes do direito, a gente usa um critério hierárquico como referência. No direito do trabalho, o conflito entre fontes de direito do trabalho, ele não se soluciona por esse critério hierárquico. Até porque nós vamos compreender o direito do trabalho a partir da inexistência de hierarquia entre as fontes do direito do trabalho. No direito do trabalho, quando existe um conflito entre fontes, deve-se buscar, conforme estabelece em relação ao conflito, nas disposições de acordo e convenção coletiva, o que diz a CLT é que deve ser utilizado quando houver conflito nas disposições do acordo coletivo e da convenção coletiva, aquela fonte que for mais favorável, a mais vantajosa para o empregado. Então, quando a gente lembra que um acordo coletivo é firmado entre um sindicato de uma determinada categoria, a gente pode até apontar aqui, ó, sindicato com uma empresa, e a convenção é firmada entre um sindicato e um sindicato, não há dúvida que a abrangência da convenção coletiva é maior do que a abrangência do acordo coletivo, porque a convenção coletiva ela serve para abranger todos os membros daquela categoria. O acordo é mais específico, é firmado com uma empresa ou com algumas empresas, mas não para toda a categoria. Então, nós poderíamos dizer que o acordo tem uma abrangência menor, mas se eu tenho um acordo coletivo prevendo, por exemplo, um adicional de hora extra de 100%, e a convenção coletiva daquela categoria prevê um adicional de hora extra de 75%, quando a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 16, diz que é assegurado um adicional de hora extra de no mínimo 50%, a gente sabe que se houver conflito entre acordo e convenção, eu vou utilizar a norma mais vantajosa para o empregado. Portanto, vou pagar o adicional, você vai pagar o adicional de 100%, porque é mais vantajoso do que 75%. Então, falando dentro do princípio da proteção, nós temos o indúbio pro mísero, nós temos a norma mais benéfica e, além do indúbio pro mísero e da norma mais benéfica, nós vamos abrir aqui um outro subprincípio, que é o subprincípio da condição mais benéfica, da condição mais vantajosa, da condição mais favorável. E eu vou colocar para vocês a referência aqui, então, ao subprincípio da condição mais benéfica. Tanto a norma mais benéfica pode ser a norma mais vantajosa, como pode ser a norma mais favorável. Aqui também, condição mais benéfica, condição mais favorável, a condição mais vantajosa para o trabalhador. O que é esse princípio? De que forma nós vamos compreender esse princípio da condição mais benéfica? Que alguns autores até falam na inalterabilidade contratual lesiva ao empregado. A referência aqui a se fazer leva em consideração o seguinte, eu vou colocar assim, ó, é proibido alterar o contrato de trabalho com prejuízo ao empregado. É proibido alterar o contrato
de trabalho com prejuízo ao empregado. Qualquer alteração do contrato de trabalho, e aí a gente pode apontar isso em relação a uma referência da condição mais benéfica, observem o disposto no artigo 468 da CLT, que fala das alterações do contrato de trabalho, que começa a referir sobre alterações do contrato de trabalho, e lá aparece expressamente no 468. As alterações do contrato de trabalho, elas somente são permitidas quando houver o mútuo consentimento, ou seja, o empregado e o empregador estão de acordo com aquela modificação, concordam com aquela modificação, mas além disso, além desse acordo entre o empregado e o empregador, é necessário que a alteração não traga um prejuízo direto ou indireto ao empregado. Um prejuízo direto como prejuízo financeiro. Eu não posso alterar, por exemplo, o valor do salário numa negociação entre empregado e empregador. Claro, professor, mas a Constituição lá no artigo 7º, inciso 6, fala da possibilidade de reduzir o salário. Sim, com a participação do sindicato em acordo ou convenção. Caso contrário, não é possível. E nunca será possível reduzir o salário do empregado a um valor menor do que o salário mínimo. Então, existe uma proteção quanto à alteração do contrato de trabalho. E é essa a ideia da condição mais vantajosa, da condição mais benéfica. As alterações não podem prejudicar os empregados. Como aparece, por exemplo, na súmula 51, item 1 do TST, que eu vou apontar aqui também para vocês, olha só, súmula 51, item 1 do TST. Se uma determinada empresa tem um regulamento empresarial para os seus empregados e ela pretende alterar esse regulamento empresarial, é possível a alteração do regulamento empresarial? Sim, é possível. Nada impede que ocorra essa alteração, desde que a alteração atinja apenas os novos empregados. Os empregados que já estão prestando serviço na empresa vão ser mantidos no regulamento anterior. Então, quando se fala de condição mais benéfica, é lembrar que as alterações não podem causar prejuízo direto ou até mesmo prejuízo indireto para o trabalhador. Prejuízo direto financeiro, prejuízo indireto pode decorrer de uma alteração do local de trabalho, por exemplo, em que o deslocamento do empregado passa a ser muito maior o tempo ali gasto do que era anteriormente. Então, alterações do contrato de trabalho só se não causar prejuízo. É proibido alterar o contrato de trabalho com prejuízo direto ou indireto ao empregado. E com isso, a gente consegue fechar aqui o nosso princípio número 1, o princípio da proteção e o subprincípio do indúbio pro mísero, da norma mais benéfica e da condição mais benéfica ou vantajosa para o trabalhador. Com isso a gente fecha o princípio da proteção e passa para o segundo princípio, que é até uma consequência, a gente poderia ver assim, da própria ideia da proteção e da condição mais benéfica. Eu vou falar para vocês do princípio da irrenunciabilidade do direito do trabalho, que é um princípio muito importante, que é uma das garantias fundamentais aqui do direito do trabalho. Porque vejam, o que traz o princípio da irrenunciabilidade? O direito do trabalho ele é irrenunciável. O empregado individualmente não pode renunciar ao seu direito. O direito do trabalho ele é indisponível. O empregado não pode abrir mão, por exemplo, das horas extraordinárias que ele tem para receber. O empregado não pode abrir mão do recebimento do 13º salário. O empregado não pode renunciar aos direitos que são assegurados a ele pela legislação trabalhista. Essa é a ideia da irrenunciabilidade. Preservar
o empregado da sua própria vontade, porque na verdade a gente sabe que no mais das vezes o empregado, quando abre mão de um direito, ele só abre mão desse direito, por quê? Porque no mais das vezes ele se vê ameaçado de perder o seu emprego. Então, há uma preocupação muito grande com a renúncia de direitos por parte do empregado, especialmente quando essa renúncia é feita individualmente, sem a interferência do sindicato da categoria, porque por vezes a transação por intermédio do sindicato, ela é admitida no direito do trabalho, como eu acabei de falar para vocês, no artigo 7º, inciso 6, ou em outras circunstâncias em que não se adentra naquilo que vem a ser norma de saúde, higiene e segurança do trabalhador. Porque nesses pontos, especialmente, a gente vai ver que cada vez mais se restringe o poder de negociação, que não existe individualmente, e que também passa a ser restrito em relação à atuação do sindicato como representante da categoria. Então, a irrenunciabilidade vem a ser entendido pelo aspecto de que o empregado não pode renunciar, o empregado não pode renunciar aos seus direitos. O empregado não pode renunciar aos seus direitos. Os direitos do trabalhador são irrenunciáveis. Nós temos pequeníssimas exceções em relação a essa situação, e já que eu pedi que os senhores busquem a súmula 51, item 1 do TST, anteriormente, quando vocês estudaram comigo aqui o princípio da condição mais vantajosa, e a gente estabeleceu que se eu tenho numa empresa um determinado regulamento empresarial, que eu vou chamar aqui de regulamento 1, e essa empresa resolveu em determinado momento criar um regulamento número 2, esse regulamento número 2, ele só poderá ser observado por novos empregados. Apenas novos empregados é que vão observar as regras contidas no regulamento número 2. Os empregados admitidos na vigência do regulamento número 1 seguem com seus contratos de trabalho, sendo regulados pelo regulamento número 1. Mas notem que aí eu tenho a coexistência do regulamento número 1 e do regulamento número 2. E é nesse ponto que é importante chamar atenção para a súmula 51 no item 2. Havendo a coexistência de dois regulamentos, regulamento 1 e regulamento 2, havendo a coexistência de dois regulamentos, a opção do empregado pelas vantagens de um destes dois regulamentos importará na renúncia às vantagens do outro. Então, quando nós temos dois regulamentos empresariais, a opção do empregado pelas vantagens de um destes dois regulamentos importará na renúncia às vantagens do outro regulamento. Então, é uma das poucas situações em que se admite aqui a possibilidade da renúncia, né? Pelo fato do empregado estar fazendo uma opção pelas vantagens estabelecidas por um outro regulamento. Quem sabe o regulamento número 2 aqui prevê um quadro de carreira que não está previsto no regulamento número 1. E aí o empregado abandona o regulamento número 1 e vem para o regulamento número 2. Nesse caso, a opção feita pelo empregado pelas vantagens do regulamento número 2 tem efeito de renúncia àquilo que nós tínhamos no regulamento número 1. Mas notem, nós estamos falando de uma opção do empregado. Se vocês me dizem assim, mas professor, mas e se o empregado ele é coagido? Vejam, nós não vamos aqui partir do pressuposto de que se presume qualquer forma de coação. Se houver
essa situação, o empregado, obviamente, terá que prová-la. É até momento oportuno para a gente chamar a atenção para uma orientação jurisprudencial da seção de dissídio individual 1 do TST, e eu faço questão aqui de chamar a atenção de vocês para fechar aqui esse primeiro ponto quanto à irrenunciabilidade, a OJ 160 da SDI 1 do TST. A OJ 160, ela faz uma referência à eventual possibilidade do empregado, OJ 160 da SDI 1 do TST, olha só, é inválida a presunção de vício do consentimento, resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade de admissão. É de se exigir demonstração concreta do vício da vontade. Então, se ficar provado que o empregador, ele viciou a vontade do empregado, ele coagiu o empregado, ele fez com que o empregado assinasse contra a sua vontade aquela opção, bom, aí ela é inválida. Mas não há uma presunção. É necessário que se prove. E da mesma forma que isso serve em relação a descontos, serve em relação a outras autorizações, por exemplo, que o empregado venha a dar no momento que ele é admitido. O empregado, quando admitido, ele faz lá uma declaração e assina a declaração dizendo então que não quer receber o vale transporte. Bom, se o empregado faz essa declaração, presume-se verdadeira a opção do empregado por utilizar outro meio de transporte. Claro, por ser ônus do empregador, ele deve se precaver e ver então qual o meio de transporte que o empregado vai utilizar, pegar um comprovante de endereço desse empregado. Mas pelo simples fato de ser assinado no momento da admissão, não há essa presunção. É necessário prova quanto a esse ponto, ok? Fechamos então aqui esses dois primeiros princípios, princípio da proteção e o princípio da irrenunciabilidade do direito do trabalho. E nessa sequência eu vou abrir aqui para vocês um terceiro princípio, que é o princípio da continuidade. E o princípio da continuidade, ele é extremamente importante no que diz respeito ao direito do trabalho, porque o princípio da continuidade, ele aparece num primeiro momento, em relação ao que a gente vai ter no artigo 10 e no artigo 448 da CLT. A gente ouve ali duas questões relacionadas ao princípio da continuidade, porque nós vamos ter então no artigo 10 da CLT e depois no artigo 228 da CLT, 448 da CLT, duas referências sobre a continuidade que eu gostaria do cuidado e da atenção de vocês, porque reforçam a ideia da continuidade. As alterações tanto de personalidade jurídica ou de propriedade da empresa, que eu aqui vou colocar, vejam, alterações tanto na propriedade, ou na simples personalidade jurídica da empresa, seja a alteração na propriedade ou na personalidade jurídica da empresa, essas alterações, e isso é o fundamental, ela não prejudicará os direitos adquiridos, não prejudicará os direitos adquiridos pelos empregados. Então, se houver apenas a mudança na personalidade jurídica da empresa, mudou de nome porque a empresa A foi adquirida pela empresa B, mudaram os sócios da empresa A, mas a empresa A continua com a mesma denominação. Vejam, as alterações na personalidade jurídica da empresa, ela não prejudicará os direitos adquiridos pelos empregados.
Peguem, por favor, pessoal, no material de vocês e destaquem o artigo 10 e o artigo 448, porque eles fundamentam aquilo que nós temos de ideia em relação à continuidade. Notem que se eu tenho uma empresa, e essa empresa, que eu vou chamar aqui de empresa A, ela é, em determinado momento, adquirida pela empresa B, a empresa B compra a empresa A, todo aquele passivo trabalhista da empresa A passa para a empresa B. Existe uma continuidade dos contratos de trabalho, até mesmo no que diz respeito ao que os empregados da empresa A dispensados, se forem ingressar com uma reclamação trabalhista, vão cobrar da empresa B, porque a empresa B é a sucessora dos créditos e também dos débitos trabalhistas da empresa A. Sempre que houver uma alteração na personalidade jurídica da empresa, essa alteração não prejudicará os direitos adquiridos pelos empregados. E eu também, em relação a essa ideia de continuidade do contrato de trabalho, eu chamaria a atenção de vocês para uma outra referência. No Tribunal Superior do Trabalho, nós temos lá a súmula 212 do TST, que confirma e faz referência ao princípio da continuidade. Eu vou colocar aqui para vocês a súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho como uma referência ao princípio da continuidade, quando ela diz assim, o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negadas a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, se existe uma negação da prestação de serviço e do despedimento, olha só, quando forem negados prestação de serviço, eu já explico para vocês. Quando forem negados a prestação de serviço e quando for negado o despedimento, o ônus de provar o término do contrato de trabalho é do empregador. Como o ônus é do empregador? Se o empregador nega a prestação de serviço, em que sentido nós temos que entender isso? Não que não houve a prestação de serviço, não que ele esteja negando o reconhecimento de vínculo empregador, não é esse o caso. Aqui, quando negada a prestação de serviço, significa que o empregador está negando que o empregado tenha continuado a trabalhar na empresa. Por exemplo, o empregador alega que o empregado, olha só, que o empregado abandonou o serviço. Se o empregador nega a prestação de serviço, alegando, olha, ele parou de trabalhar na empresa, ele não prestou serviço, em razão de ter abandonado o emprego. Se o empregador nega a prestação de serviço, como nesse caso, alegando que o empregado abandonou o serviço, e, portanto, não foi o empregador que o dispensou, mas sim o empregado deu causa, não foi o empregador que despediu esse empregado, mas houve uma justa causa por parte do empregado. Quem tem o ônus de provar esse abandono de serviço é o empregador. Por quê? Pelo princípio da continuidade, nós vamos presumir que o empregado por ele iria continuar prestando serviço para a empresa. Então, sempre que se falar de continuidade, a gente imagina o quê? Que o empregado, até por ser uma das características do próprio contrato individual de trabalho, e de fato quando nós formos estudar aqui as características do contrato individual de trabalho, nós vamos ver que uma delas é o fato do contrato de trabalho, já vamos apontar aqui, o contrato de trabalho
por regra, ele é de prazo indeterminado. Tanto é que a gente diz, olha, o contrato de trabalho, ele é um contrato de trato sucessivo. O contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo, que, por regra, será firmado com prazo indeterminado. O contrato de trabalho tem data para começar e não tem data para acabar. É excepcional a possibilidade de contratação do empregado com prazo determinado. Se nós formos observar lá no artigo 443 da CLT, nós vamos ver no parágrafo 1º e especialmente no parágrafo 2º quais são as circunstâncias que autorizam a contratação por prazo determinado. Não é em qualquer situação. O prazo determinado, ele tem que se justificar. Ele tem que se justificar como, por exemplo, num contrato de experiência, numa atividade que pela sua natureza admita o prazo determinado, ou uma atividade empresarial de caráter transitório. Como exceção o prazo determinado, a regra é o contrato de prazo indeterminado. Eu sempre brinco que a primeira coisa que alguém faz quando está desempregado e arrumou um emprego é fazer conta. Todo mundo vai lá e vai se endividar. Vai comprar um celular em 10 vezes, vai comprar uma moto em 48, um carro em não sei quantas vezes, um apartamento. Tudo depende do tipo de contrato que essa pessoa tem. Mas, de qualquer forma, a gente acaba vendo que há uma presunção de que o contrato de trabalho ele vai durar no tempo. E por isso essa ideia de visualizar o contrato de trabalho como um contrato de prazo indeterminado e de trato sucessivo. E aí a gente reafirma a questão da sucessão de empresas e a responsabilidade do sucessor por créditos e débitos trabalhistas, ok? Fechamos aqui então a continuidade como característica, como princípio, do direito individual de trabalho. E aí a gente passa a um outro princípio, que eu vou colocar aqui como sendo o nosso princípio de número 4, então, que é o princípio da primazia da realidade. A primazia da realidade no direito do trabalho é a busca pela verdade real. É a busca pelo que ocorre na realidade, não por aquilo que está apenas documentado. A gente costuma colocar que no direito do trabalho, o fato, portanto, entenda-se por fato a realidade, o fato, ele é maior do que o documento. A gente costuma dizer que no direito do trabalho, PF, por exemplo, PF não é prato feito e também não é Polícia Federal. No direito do trabalho, PF é sinônimo de pagamento por fora. Porque a empresa contrata o empregado e assina na carteira de trabalho e previdência social o valor de um salário mínimo. Mas por fora, se compromete a pagar as comissões. Pessoal, quando eu falo para vocês de PF, pagamento por fora, quando eu falo para vocês de comissões pagas por fora, eu quero lembrar que se acontece uma situação como essa, não significa que o empregado vai ingressar com uma ação cobrando as comissões que ele já recebeu. Porque se ele já recebeu as comissões, ele vai cobrar de novo? Não. Mas onde vai estar o prejuízo para o empregado aqui? Não está no fato de ter recebido a comissão, está no fato de não ter recebido os chamados reflexos. Reflexo no fundo de garantia do tempo de serviço. Por quê? Porque se eu não contabilizei a comissão, é evidente que eu não depositei o fundo de garantia dessa comissão. Muito provavelmente as horas extraordinárias
se eventualmente foram realizadas, não foram calculadas com base no por fora. O 13º, 1/3 de férias. Então, se o empregado provar que o fato, que a realidade é diferente do que está no documento, este empregado tem direito, então, a receber todos os reflexos do por fora. Vale a pena chamar a atenção de vocês, nesse particular, para a própria súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 12 do TST, ela fala do ônus da prova da anotação na CTPS. Diz que se trata de uma prova relativa e não de uma prova absoluta. O que está anotado na carteira de trabalho não significa que o empregado não tenha recebido um outro valor que não aquele. A anotação é prova do que está anotado, mas não significa que o empregado não recebeu por fora. Também, para reforçar essa ideia da primazia da realidade, nós podemos observar na própria CLT, quando a CLT trata do contrato individual de trabalho, ela coloca no artigo, observem, 456, o artigo 456 da CLT, diz assim, ó, a prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações constantes na carteira de trabalho ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito. E suprida significa que aquilo que não estiver anotado pode ser suprido por outro meio de prova em direito admitido, testemunhal, outros documentos, enfim. E o parágrafo único do 456, a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. Então, no que diz respeito a compreender, o princípio da primazia da realidade, a própria CLT, então, no artigo 456, traz essa na referência para a gente, traz essa na possibilidade de observar aquilo que acontece na realidade, aquilo que acontece de fato. Por quê? Porque, havendo a prova diferente do documento, a gente não diz assim que o papel aceita tudo. Uma empresa que o empregador obriga o empregado a criar para criar uma pessoa jurídica, a expressão que é comum no direito do trabalho, pejotização. O empregador forçou o empregado a criar uma PJ, mas ele continua tendo em relação a essa pessoa jurídica toda a ingerência que teria em relação ao empregado. Então, o que se fez ali foi trazer um documento, um contrato social, que não corresponda à realidade. Então, se busca no direito do trabalho a primazia da realidade, aquela ideia de uma verdade real e não apenas formal, né? O que vale para o direito do trabalho é a realidade e muitas vezes essa realidade vai passar por cima de qualquer documento como meio de prova. E aí fechamos os 4 primeiros princípios do direito do trabalho: proteção, irrenunciabilidade, a continuidade e a primazia da realidade. Eu vou abrir ainda mais 2 princípios que nós precisamos chamar a atenção no que diz respeito ao direito do trabalho, que é a boa-fé, enquanto princípio do direito do trabalho, e também a razoabilidade. Quando se fala de boa-fé no direito do trabalho, não é diferente do que nós temos de boa-fé em qualquer outro ramo do direito. A ideia de boa-fé é que as partes cumpram as suas obrigações no contrato. Então, quando se fala de boa-fé no direito do trabalho, eu acho muito fácil de enxergar essa boa-fé na medida que a gente observa, por exemplo, o pagamento. Vou dar um exemplo de boa-fé aqui, ó. Pagamento do salário. Qual é o momento para efetuar o pagamento do salário? Até o 5º dia útil. Veja, pagamento do salário não é feito antecipado. O pagamento do salário é feito até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviço. Então, o empregado, ele primeiro
trabalha e ele trabalha acreditando que o empregador vai fazer o pagamento do seu salário. Isso é boa fé. É acreditar, olha, se eu trabalhar o mês todo, o empregador vai efetuar o pagamento. Claro que eu posso enxergar também, não só como o pagamento do salário, mas eu posso enxergar pelo 13º salário, que é uma outra questão, porque vejam, o empregado ele trabalha o ano inteiro, o empregador tem para pagar a primeira parcela do 13º entre fevereiro e 30 de novembro. E a segunda parcela ele paga até o dia 20 de dezembro. Então o empregado trabalha o ano inteiro acreditando que vai receber a primeira e a segunda parcela do 13º. E o que seria o expoente maior dessa boa-fé, me parece, por parte do empregado, é em relação às férias, aonde o empregado trabalha 12 meses e o empregador tem mais 12 meses para conceder as férias para o empregado. Veja, o empregado trabalha 12 meses e o empregador tem 12 meses. Eu acredito que se trabalhar 12 meses e trabalhar, quem sabe, mais 11 meses, o empregador pode me conceder férias aqui e não haverá nenhum tipo de ilegalidade por parte do empregador em relação ao empregado. Boa fé. O empregado acreditando no empregador e trabalhando, confiando que o empregador vai cumprir a sua parte. Óbvio que a boa-fé não existe apenas por parte do empregado, né? Não é só o empregado que acredita no empregador, o empregador também acredita no empregado. E tanto um como o outro aqui pode ter frustrada a sua expectativa, e aí a quebra da boa-fé. O empregador, por exemplo, que faz uma seleção para contratar empregados na sua empresa, e aí ele seleciona lá vários candidatos e desse ele seleciona um que diz que tem conhecimento de tal língua estrangeira. Ele acredita naquilo que diz o candidato. Passa 2 semanas e o empregado não tem absolutamente nada de conhecimento daquela língua estrangeira. Óbvio que houve uma quebra de boa-fé. Então, a confiança, a fidúcia, ela é tanto por parte do empregado como por parte do empregador. Por vezes, a quebra da boa-fé em relação ao empregador, o empregado que não se mostra confiável, o empregado que não se mostra confiável vai fazer com que o empregador, então, possa rescindir até por justa causa esse contrato de trabalho, ok? Mas então, fechamos aqui a boa-fé enquanto princípio do direito do trabalho. E já no que se refere à razoabilidade, bom, o que nós podemos falar de razoabilidade como princípio do direito do trabalho? A razoabilidade está associada à ideia de proporcionalidade. Veja, quando nós falamos de razoabilidade no direito do trabalho, a gente pensa, eu gosto de pensar, nas questões que envolvem, por exemplo, as punições do empregado e a dispensa do empregado em razão de uma justa causa. Aquilo que vem a ser uma falta grave praticada pelo empregado. Dentro da ideia da proporcionalidade, nós temos a razoabilidade. Se o empregado chega atrasado, pergunto para vocês, que o empregador pode dispensar esse empregado? Será que isso é uma falta grave suficiente para dispensar um empregado por justa causa? O fato do empregado ter chegado atrasado? Não. Não é razoável. Não é uma reação proporcional à falta praticada pelo empregado. Claro, se o empregado tem faltas reiteradas, bom, é diferente. O empregado que nunca chegou atrasado e chega atrasado, não é razoável dispensar esse empregado, né? Então, a ideia da razoabilidade está associada a uma reação proporcional ao que vocês têm de falta praticada pelo empregado. Então, razoabilidade e proporcionalidade. Eu gostaria de enxergar também, e acho que é importante a visualização aqui, num outro exemplo, a súmula 338, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 338, item 3 do TST, ela fala do cartão ponto.
Lá não diz expressamente a questão da razoabilidade, mas diz que o cartão, que o registro da jornada de trabalho, que for preenchido de maneira uniforme, o cartão ponto preenchido de maneira uniforme, ele não serve como meio de prova. Ele é inválido como meio de prova. Por que ele é inválido como meio de prova? Porque é impossível acreditar, não é proporcional e não é razoável imaginar que um empregado tenha trabalhado 5 anos numa determinada empresa e que durante esses 5 anos, todos os dias o empregado chegava às 8 e saía às 12, voltava às 14 e saía às 18. Ele não se atrasou 1 minuto, ele não saiu depois 1 minuto? Não é razoável. Quando a gente fala da razoabilidade, a gente imagina então que vai haver pequenos atrasos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Às vezes ele vai chegar mais cedo, às vezes ele vai chegar mais tarde. Vejam, essa é a compreensão da razoabilidade, do bom senso, daquilo que normalmente acontece. E aí nós fechamos, pessoal, dentro daquilo que se fala de princípios do direito do trabalho, os princípios específicos do direito do trabalho. Mas existe um outro que não é só um princípio do direito do trabalho, que eu gostaria do cuidado e da atenção de vocês, porque esse princípio ele é basilar no nosso ordenamento jurídico, ele é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ele aparece na nossa Constituição Federal com esse status, lá no nosso artigo 1º, inciso 3, no artigo 1º, que trata então dos princípios fundamentais, nós vamos ter o inciso 3, o artigo 1º no inciso 3, que fala do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, aqui na dignidade da pessoa humana, a gente tem um fundamento da República Federativa do Brasil e um princípio que vai pautar a compreensão de todo o nosso ordenamento jurídico. E no direito do trabalho não é diferente. Por exemplo, quando a gente observa no artigo 59 da CLT que existe um limite para o número de horas extras realizadas pelo empregado, e quando se diz lá, olha, o máximo de horas extraordinárias que o empregado pode realizar são 2, nesse limite está implícito o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando o empregador não pode pagar para o empregado trabalhar um número maior de horas extras, está implícito o princípio da dignidade da pessoa humana. Na medida que o empregador, veja, ele está proibido de tratar o empregado como máquina, como coisa. Eu estou pagando e como eu estou pagando, o empregado vai trabalhar 12, 14, 16. Não. No direito do trabalho, existe um limite para o número de hora extra. 2 horas extraordinárias por dia, pelo princípio da dignidade da pessoa humana. O empregado e o empregador e até mesmo o sindicato não podem negociar aquilo que diz respeito à saúde, aquilo que diz respeito à segurança, aquilo que diz respeito à higiene do trabalhador. Saúde, segurança e higiene do trabalhador não podem ser negociados. Por quê? Porque estão relacionados com a dignidade da pessoa humana. E nisso entra questões pontuais, como, por exemplo, o intervalo na jornada de trabalho. A súmula 437, item 2 do TST diz, olha, é inválida a cláusula de acordo ou convenção que venha a dispor sobre a redução ou sobre a supressão do intervalo dentro da jornada de trabalho. São normas de ordem pública que asseguram saúde, higiene e segurança do trabalhador e, portanto, não podem se submeter à negociação coletiva. Então vejam, pessoal, que a dignidade da pessoa humana, ela está presente na limitação de jornada de trabalho, nas questões que envolvem o intervalo e em várias outras circunstâncias que vão estar relacionadas à proteção do
trabalhador no âmbito empresarial. Claro, a Constituição assegura os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, mas sempre pautados pelo quê? Pela proteção da dignidade da pessoa humana. Dentro da própria ideia de dignidade da pessoa humana e dessa proteção constitucional para o trabalhador, nós temos outras questões: proteção à intimidade, proteção à vida privada, o direito à igualdade, mas aí acabam sendo tratados em outros pontos aqui daquilo que a gente tem para conversar com vocês. E em relação aos princípios do direito do trabalho, seria isso. Esses outros princípios nós vamos falando à medida que vai avançando o nosso estudo do direito material do trabalho. Igualdade, que a gente vai falar aqui de equiparação salarial, quando a gente for trabalhar com as questões da proteção à intimidade, à vida privada do empregado, são pontos importantes que merecem o cuidado. Mas, de modo geral, fechamos os princípios do direito do trabalho e esse grande princípio constitucional, que é um grande guarda-chuva aqui para todas as disciplinas jurídicas que nós temos, não só do direito do trabalho, mas de um modo geral no nosso ordenamento.